Amados, boa noite. Esse encontro dominical constitui para mim a excelência da alegria. Junto com vocês, essa linda família, vamos falando, sabendo das conversas do Mestre, daí tirando lições para a nossa vida no cotidiano, para sentirmos mais felizes e desfrutarmos da verdadeira vida. Vida concedida, não é? E a benfeitora Amélia Rodrigues nos traz de uma forma clara e precisa os ensinamentos profícuos de Jesus, convidando-nos sempre ao exercício do Evangelho. É fácil? Não. E o texto de hoje, meu Deus. Mas antes, eu quero abraçar a Maria Angélica Capitelli, que hoje foi muito feliz nos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, do querido Emmanuel, psicografia do Chico, o título Mãos Limpas. Mas aí tem um significado diferente. É o nosso interior, o nosso espírito melhorado. E parabéns. E também agradeço e peço que compartilhem, levantem mais cedo aos domingos. É só 1 hora na casa, é 1 hora de estudo. E aí a gente sai sempre melhorado, não? E às vezes algumas atribulações temos e tal, não dá para fazer, mas vamos nos esforçar. Por quê? Porque o Consolador, o Espiritismo, nós estamos caminhando de uma forma serena, muito, muito clara, muito, muito clara. Vocês vejam bem, na sexta-feira é o Evangelho, é o livro dos Espíritos. Quantos esclarecimentos para refletirmos. Aí, no domingo, o nosso querido Douglas vem lá com Vida Plena, da Joana de Ângeles. Uma bênção. Não? Ontem o tema foi: que queres que eu faça? Olha só, para nós. E hoje, e aos domingos, a gente está com a Amélia Rodrigues. E hoje o diálogo não é fácil. Hoje nós vamos entender que no livro Quando Voltar à Primavera, da Amélia, psicografia do Divaldo, eu acredito, é a 4ª obra, que realmente esse texto constitui a lição mais difícil para nós, para a nossa mudança, para a nossa melhora. Então, nós vamos aqui a isso. Mas antes, sempre, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente, grandemente a sua casa, os seus propósitos, os seus pensamentos, as suas atitudes, que tudo conta. E Jesus abençoe. E abençoe também os nossos familiares. Ah, quantos amores! Abençoe os nossos familiares. E encha de bênçãos a nossa casa, o lar de cada um. E pedimos também que Jesus abençoe o seu trabalho, seja ele qual for. Abençoe para que com o trabalho
nós possamos crescer. Vamos, então, para a nossa noite de estudos. Boa noite, Gláucia, queridos amigos. Você está atuante, Gláucia, está gostoso. Benê Garcia. Ô, Benê, quando é que você volta para domingo no centro? Não dá ainda? Ah, meu Deus. Vamos lá. A lição difícil. Vamos lembrar a época lá de Jesus, não? As inquietações se demoravam aceleradas sob o pálio estrelado da noite harmoniosa. Romântica, como sempre, abençoada a benfeitora. O código de moral sublime escrito nos corações deveria permanecer indelével para os milênios por vindouros, norteando as mentes e confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos tempos. Claro, de reencarnação em reencarnação, nós vamos tendo os obstáculos, as dores, os progressos, as alegrias, e é um ir e vir muito lindo. Sopravam as aragens brandas da Nazaré em festa, mas trazia também um ar frio vindo do mar. A multidão, dominada pelo magnetismo do Cristo, voltara aos lares em silêncio, cheia de emoções, uma alegria, uma festa que somente culminaria no reino de Deus após a vitória da imortalidade, passadas as sombras do corpo somático. Que alegria é essa? Que bênção é essa? Tudo que estamos fazendo agora, estamos semeando para a vida futura. Ah, mas eu não tenho pressa de desencarnar. Eu também não tenho, ninguém tem. Nós temos propostas a cumprir. Nós temos programações, amores. Não é de qualquer jeito, não. Então, aqui, o pessoal que tinha ouvido Jesus, então estavam felizes, mesmo com as dores, lepras, isso e aquilo, voltando para os seus cantos, assim, que felicidade teremos no futuro. Sabe aquela história? Tá ruim, mas tá bom? É isso daí. Tinha-se a impressão de que aquelas horas ultrapassariam os tempos e ficariam como os momentos culminantes da Terra. Aquele momento da fala de Jesus, veja bem, perpassou pelos séculos afora. E é o maior conforto que nós temos hoje. Mas diante dessa tecnologia, diante de tudo que você pode imaginar, mas a gente precisa dele, é dele. Então, a Amélia continua. Nunca dantes se dissera nada igual. Jamais se ouviria algo equivalente ao Sermão do Monte. Eles tinham ido ouvir essa santa pregação, que, como dizemos sempre, Mahatma Gandhi disse que é tudo. Entende? Oi, Rose, amada, boa noite, linda. O marido lembra de você, das aulas. Olha que bom, Rose. Sônia, querida, que saudades. Acho que amanhã a gente se encontra
Benê, o pé dói, não consegue andar. É duro, né, amor? Silvia, linda. Que manhã bonita, né, Silvia? Como a gente é abençoado, né, Silvia? Quantas pessoas diferentes estão aparecendo, né, Silvia? São encaminhados pela espiritualidade. Acredite. Vamos lá. Então, com o Sermão da Montanha, estavam lançadas em definitivo as bases do reino de Deus sobre os escombros desse mundo perecível em sua tangibilidade transitória. Interessante que já fiz um comentário. Tudo passa. Então, o que vai ficar? As boas lembranças, o trabalho feito, o retorno. Por quê? É necessário. Às vezes, até me deu um pouco de melancolia quando a gente pensa isso, que tudo passa. Esse momento nosso, daqui 3 minutos, não é mais o mesmo. E é por isso que nós temos que aproveitar o minuto, a hora, o momento com Jesus. Então, e aí, como tudo passa, e ele não passou, ele permanece. Ele é a luz do mundo, o sal da terra, a videira. E você, da nossa família espiritual, são os ramos da videira. É sua obrigação e nossa tentar seguir a caminhada que ele fez, os ensinamentos dele. Não é fácil, mas vamos em frente. Aí, muitas lágrimas vertidas em silêncio no altar das meditações das almas, colhidas pela sinfonia das bem-aventuranças, constituiriam a partir dali o adubo para as sementes da luz da Boa Nova. O trabalho do Evangelho, gente, estava ali com o Sermão da Montanha se solidificando. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino de Deus. Quem são? Os humildes. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque será. Tudo é uma injeção de ânimo. As bem-aventuranças é uma injeção de ânimo, não é? E aí, então, isso estava lançado, e quando se preparavam o mestre e os discípulos para retornarem aí à realidade depois daquilo, Simão Pedro, que é o maior inquiridor, se acercou de Jesus, desejando realçar a grandeza das lições maravilhosas, mas ele tinha alguma coisa para colocar, para questionar Jesus. Vamos ver o que é. Oi, Joana Lem, boa noite, amor. Oi, amigos, amores do Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Meu abraço fraterno. Estamos progredindo, estudando, vendo. Filha, que bom, estamos juntos. Rosângela Bandeira, Célia amada, quantas bênçãos, Célia, na nossa velhice. E aí, então, o nosso querido Simão Pedro se acercou de Jesus e, amante da lei, ele vira o Simão Pedro
a caída dos velhos códigos da soberba e perversidade, abrindo-lhe os sentimentos, naquela madrugada, bênçãos de incontida alegria. Por quê? Aquele povo que hoje ainda existe, os judeus, eles tinham e têm uma absoluta confiança em Deus, mas trata-se de um Deus que cuida mais das coisas materiais. E é por isso que eles não aceitaram Jesus, porque Jesus conhecia os 5 autores da Bíblia, conhecia Êxodos, Deuteronômios, etc. Só que ele falou, eu não vim destruir a lei. Eu quero falar de um Deus amor. É essa a pecha pela qual Jesus foi sacrificado. E então, Pedro, Simão Pedro, conhecendo a Torá, conhecendo a lei, porque todos conheciam. Todos conheciam, era um sentido de obrigatoriedade escolar até, conhecer a Torá, entende? Não é como agora, a pessoa começa, vai no centro espírita, vai na igreja católica, vai comunga, depois vai para... Não, eles tinham só isso. Mas aí, Simão Pedro chega para Jesus e fala, Rabi, jamais alguém enunciou ditos quais os que agora foram proferidos pelo Senhor. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Quer dizer, naquela tarde em que se falou do sermão da montanha, alentando todos os corações, fortalecendo todos os espíritos, coisa inédita. Como que alguém falaria na Torá? Bem-aventurados os pobres, porque serão... Não, ser pobre vai morrer pobre, vai pagar o imposto, é isso daí. Mas veio uma nova psicologia, uma nova forma de falar, uma nova. E aí Jesus, sempre ouvindo mais do que falando, ouviu Simão, ouviu. Oi, Marina, linda, eu espero que você seja ótima, filha. Então, Simão Pedro continuou. Todos os seus ensinamentos, mestre, penetraram-me a alma, qual se fosse um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina das sombras que me envolvia o espírito, porque ele conhecia a Torá. E com aquele ensinamento novo, abriu as comportas do entendimento para o espírito. E ele está contando. E ele continua, Simão Pedro. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Conheci a Torá, conheci as leis. Porque Moisés, veja bem, deixou 10 mandamentos, não? E um deles, amar a Deus. Outro, honrar pai e mãe. Bom, 10. E eu já disse em outras lives. O homem muda. Tem 600 agora mandamentos. Nunca ali, nas falas de Moisés, mandou-se apedrejar alguém. Mas os sacerdotes do Sinédrio não colocaram. E vocês vejam a passagem da mulher adúltera. Então, aí, o Simão ainda fala para Jesus, sabe, Rabi?
Eu sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida, participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade do mundo. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando, chamando o homem. Para quê? A responsabilidade, a abnegação, ao trabalho pelo progresso. Isso é tão lindo, porque foi bem lembrado ontem pelo nosso querido Douglas, e hoje pela manhã também, o caso de Saulo de Tarso, que era o chefe do Sinédrio, era a maior autoridade política, era a maior autoridade religiosa. Ele mandou apedrejar Estevão num canto do Sinédrio, porque Estevão estava seguindo os ensinamentos do Cristo, contrariando algumas coisinhas da Torá. Então, não podia. Até que Abigail, sua noiva, desencarna, e ele persegue o Ananias. E Jesus disse nas portas de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego? E aí ele pergunta para Jesus: que queres que eu faça? A mudança foi radical. A mudança foi na hora. Entende? Isso também clareia bem a nossa mente, no sentido de que, depois disso, Saulo é curado, é tratado por Ananias, aquele que ele perseguia, fica 3 anos no deserto, refletindo, comparando a Torá com os ensinamentos do Cristo que ele não conheceu. Ele conheceu Estevão, Jesus não. E aí, então, ele resolve assumir definitivamente a boa nova. É o Evangelho. E isso foi com Saulo. E se transformou no Paulo amado, no Paulo das cartas, no Paulo esclarecedor, no Paulo amor, e que deu a sua vida pelo Evangelho e por amor a Jesus. Então, aí o Simão Pedro falou: puxa vida, o Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro. Mas o tempo passa e as coisas não se modificaram. Passaram quase 20 séculos e os ensinamentos do Pai começaram a ficar daqui e de lá, não seguiam. Aí veio. E ele disse: eu vos enviarei o Consolador prometido. E ele vos falará das coisas as quais agora, naquele 2000, não podia falar. E quem é? O Espiritismo. Essa bênção, sempre digo, com respeito a todas as religiões e seitas, mas isso nos convida à reflexão, para você ser mais feliz, para tentar fazer uma boa caminhada. Para quê? Para que quando você fizer a grande viagem, esteja estruturada no bem, no amor, na luz. Porque isso, a lei é essa: nascer, morrer, semear, colher. É normal. Só que
a oportunidade que nós espíritas, nossa família está tendo, é muito gratificante. É muito, muito, muito. E aí, o nosso querido Simão Pedro continua ainda elogiando Jesus. Mestre, as bem-aventuranças hoje aqui apresentadas são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. Ninguém falava disso, entende? E Jesus colocou isto. E aí, Jesus, ouvindo tudo isso, Filho de Deus, não é? Veio com esta proposta, não é? E aí o Pedro, Simão Pedro, de tanta emoção, ele não pôde prosseguir, ele não conseguiu. Os olhos cheios de lágrimas, chorava muito, a voz estrangulada na garganta, aquela emoção. Compreendendo Jesus, as ânsias do discípulo amado, Jesus, em socorro afetuoso, falou. Porque a melhor coisa, quando nós estamos com grande ou pequena aflição, é quando ouvimos uma palavra de alento. Não é crítica em cima de crítica, né, filha? Que às vezes eu faço isso. Não é. Aquele momento em que estamos com alguma problemática, nós precisamos de uma fala amiga. Olha, tudo passa, vai dar certo, ore mais, seu anjo da guarda, seu espírito protetor está aí. Fale alguma coisa para dar um alento no coração da pessoa, não é? Então, Jesus lindo, lindo, maravilhoso, amoroso, fala para Simão Pedro. Oi, Cleuzinha, amada, linda, boa noite. Kátia, linda, boa noite. Kátia, vamos estudar de domingo também? Linda. Aí Jesus fala, o Evangelho prepara o mundo novo. Naquela época, há 2000 anos, sob a sua influência, que é do Evangelho, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis, adicionando-nos o quê? O sal do amor, da misericórdia. Então, você vê que naquela época, Jesus fazia o prenúncio que a humanidade seria melhorada, porque começaria a ser trabalhado a transformação moral da criatura. Nós temos necessidades físicas, sim, casa em ordem, trabalho, dinheiro para sobreviver, cuidar-se, tudo isso. Mas nós temos muito mais necessidade da evolução e transformação moral. Porque tudo vai ficar. Você só vai levar os seus atos, atitudes, o seu legado. E o seu legado você está fazendo agora, nesta reencarnação. Isso que eu acho lindo. Nós, da nossa família espiritual, nós temos que aproveitar esta reencarnação com esses ensinamentos para adquirir um legado para lá e deixar um legado de bênçãos para trás, continuidade dos trabalhos
que hora estamos fazendo ou estão fazendo. Foi o que fez Chico Xavier. Imagina, peguei hoje o livro Paulo e Estevão, já li 2 vezes, e meu Deus, um homem com 4º ano primário, olha comigo, 4º ano, simples, o mínimo, fazer aquelas obras há 2000 anos, Paulo e Estevão, 50 anos depois, renúncia, Ave Cristo. Mas, gente, vê o vocabulário, psicografia, mecânica, Emmanuel ali, ó. Que pena que não venham para nós assim, não. Lindos. Veja. Então, é momento nosso de bênção, de conhecimento. Não importa o clero, é de conhecimento, porque o legado do Chico também é o fortalecimento, é a fixação, a definição do espiritismo no Brasil e no mundo. Como está fazendo Divaldo Pereira Franco. Tá? Então, aí Jesus explica. Oi, Estela, boa noite, Jundiaí, linda. Ana, vi você hoje, fiquei contente, boa noite. Oi, Sandra, amada, essa trabalhadora incansável de Araraquara. Ó, sem cessar, viu? Ela é um galho da videira, mas sabe aquele galho forte, bonito, cuidando do pessoal com depressão? Essa é a Sandra, tá? Um beijo, amada, um beijo. Então, aí ele continua assim, não obstante, esses ensinamentos revogam as leis, não. Só vamos acrescentar aí amor, misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Isto a base para a edificação nova. E é por isso que, às vezes, vamos falar do atual. Como professora, não? As pessoas falam, mas escuta, esse método é tradicional, quer disciplina, quer uniforme, quer que faz Pai Nosso, quer que canta hino nacional. Gente, esse é o caminho. Nós estamos perdendo a nossa mocidade, a nossa juventude, porque agora tudo pode, e não tem nada de religiosidade. Não. Se você é membro de uma situação dessa, siga isso. Por quê? Quando Emmanuel fala para o Chico que iria fazer mais de 400 obras, o que ele disse? Não consigo, Emmanuel. Ah, consegue? Você precisa do quê? Não sei. 3 coisas. Disciplina. E nós esquecemos disso com relação à educação. A educação atual. Tudo pode. De qualquer jeito. Não, vamos em frente. Aí está aqui. Justiça e misericórdia. Severidade e amor. Não é tudo pode, não. Severidade, retidão e amor. Aí Jesus continua. Até aqui, naqueles 2000 anos, a violência caracterizou o poder. E você começa a imaginar hoje, com a ausência desta evolução espiritual, o que querem os melhorados? Dominar e violência. Não pode. A religiosidade é essencial, não? E então, ele diz mais. No entanto, Simão, não existe maior violência do que a pacificação. Porque quando uma pessoa entra para pacificar uma situação, os violentos se inflamam, não gostam, né? Mas tem que perseverar. Aí ele diz, Jesus, forte,
não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que só cede. Limpa aí, cata aí, faz isso. Não é nada disso. Nós precisamos ardentemente de todos. Quem lava sua roupa, quem passa sua roupa, quem faz sua comida, quem ensina seu filho. É isso aí. Aí, Jesus está explicando. Forte não é aquele que faz isso, não. Não é aquele. Este ganha, talvez, mas não se realiza na peleja. Aquele que manda, que judia, ele não é feliz. Vai chegar uma hora do vazio existencial. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu vou? Então veja que lição fantástica. A verdadeira vitória ocorre nas telas infinitas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder, quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sentimento. Você entende? Então você veja bem, já nos ensina aqui a necessidade que temos para dominar as paixões. Mas que paixões, dona Val? Gente, excesso de comida, excesso de bebida, qualquer coisa é um churrasco, qualquer coisa é uma noite de orgia, tudo pode. O que é isso? Hoje ninguém namora, só fica. Como é que pode? Que estrutura tem emocional quem só usufrui da sexualidade sem amor? Não tem nada. Não tem nada. Mas tem uma coisa importante que eu analisei agora. Espíritos que estão esperando para reencarnar, aproveita. Vai nascer sem pai, sem mãe, não interessa, está ali, vai lá, não? Então você vai vendo como Jesus é claro, é uma necessidade. E aparece aqui, o quê? Muita esperança. Você não tem mais medo da velhice, da doença, da tristeza, do dinheiro que não ganhou, daquilo que não teve sucesso. Não, porque você vai lutar, você vai orar, você vai num templo cristão, você vai ouvir Jesus. Ele não tinha nada disso. Hã? Vamos lá. E aí, Jesus fala para Simão Pedro, você entendeu? Olha, amor, amor. Sim, Rabi, sim, entendi. Uma ternura. Eu compreendo e me comovo, mas nada maior do que dar a vida por amor. Oferecer-se, desculpa, em holocausto a benefício do próximo. Para nós. O que queres que eu faça? Você está auxiliando alguma criança? Você está indo na casa da sopa servir um prato? Você está dando oportunidade para um indivíduo excluído da rua tomar um banho? Você cuida de um bebê cuja mãe e o pai têm que trabalhar? Porque pensa bem das nossas responsabilidades agora. E por que o espírita ele tem essa preocupação com a caridade? É casa da sopa, é casa do caminho, é do candário, não sei o quê. Por quê? Porque já entende que a quem muito foi dado, muito será cobrado. É claro que muitas vezes as dificuldades da idade, dor no joelho, alguma atribulação em casa, cuidado especial com o marido, a esposa, te foca para ficar, mas trabalha em casa. Faz alguma coisa. Usa esse
telefone celular ajuda as entidades. Eu não sei. Vamos em frente. Aí, o Simão Pedro falou, eu compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor. Oferecer-se em holocausto a benefício do próximo. Nós temos tempo para tudo, menos para uma atividade de voluntariado. É uma dificuldade arrumar alguém para trabalhar num bazar para poder ajudar, não é? Para fazer uma alimentação. Se bem que já há muitas mudanças. Conheci Richard Simonetti, possuía 24 casas da sopa. Fiz uma fala gostosa aqui para a Sociedade Beneficente Mestre Jesus do Edu Caires, que tem uma casa lá das Hortênsias. Então, o espírita está acordado para esse lado das coisas. Ele não está acomodado? Não. E quando vocês me ouvem, eu quero pedir. Cuida agora dessa reencarnação. Precisa, tá? Vamos em frente. Aí, o Simão vai entendendo tudo, mas nesse ponto o Simão fala, tá tudo certo, Gabi, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que da sua fala me deixou muito preocupado. Eu não vou conseguir fazer isso. Continuar amando. Etc. Muito bem. Mas o Senhor falou, convidasse-nos a amar os inimigos. No entanto, mestre, como fazê-lo? Se alguém propositadamente fala de nós, oferece-nos com o verbo ácido e humilha-nos com palavras desrespeitando o direito da dignidade moral que o Pai nos concede, mas como que faz? E não ocorre isso conosco também? Muitas vezes? Não. Ocorre. E aí, a pergunta é tão propícia para hoje. Aí Jesus disse, continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. Porque você se iguala. Ah, você é maldosa, você é isso, mas você também é. Ficou no nível da pessoa. Não é isso. Aí o Chico, lembra? Quando alguém fazia isso com ele, água na boca, em 10 segundos não respondia nada. Por quê? Porque aquela hora não dá para falar. Então, a água da paz. Deixa falar, deixa falar. Mesmo em nossa casa, mesmo os nossos filhos, nossos netos. Ah, vó, a senhora é chata. Tá bom. É assim que aqui está ensinando, não? E aí, Jesus continua. E se estimulado pelo silêncio, aliás, é o Simão Pedro que pergunta, e se estimulado pelo silêncio, o adversário pega e nos dá uma bofetada, desrespeitando os valores morais e contrariando as determinações da lei de agora contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo. Como agir? Como agir diante da agressão física? A resposta vocês sabem. Jesus disse, é difícil, oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade.
agressão por agressão. Nós não podemos. Ficamos no mesmo nível, no mesmo paralelo. Igualamos nessa pequenez. Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica dessa ordem, Jesus. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, porque na hora de uma bravata, você não presta, você também não. Mas se é para ficar quieto, ficou. Mas e se é aquela vontade de brigar? Aí Jesus disse, você ter-se-á tornado igual ao agressor ou pior do que ele. Por quê? Porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno, a treva. Amados, dificílimo. Oi, Lise, boa noite. Ana Paula, linda, dificílimo, mas é o caminho, é o caminho. Lembra que no começo ele disse, eu sou a videira? Aí eu falei para Sandra, e vocês, todos somos a vara da videira, todos, católicos, espíritas, protestantes, todos. Umas varinhas bonitinhas, outra mais bonita, outra feinha, outra... todos. Para que isso? Para divulgar o Evangelho. Então, ele fala assim, você é discípulo do Evangelho, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, o pão da vida, mas não pode ser o fel, o veneno e a treva. Dificílima, eu penso que essa lição que Jesus nos propõe seja a mais difícil. Por quê? Porque ainda dentro da nossa evolução espiritual, nós não chegamos ao patamar de calar-se. Mas se for agredido, não. Um mata o outro até hoje. Vocês sabem disso. Então, a recomendação é linda e difícil. Eu acredito a maior tarefa a executar. E aí, então, Jesus continua, aliás, Simão Pedro continua. Vocês vejam como Simão, ele era inquiridor, ele não dava sossego para Jesus, né? E apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos à vida, força, a viva força, partindo para o crime, ameaçando destruir nossa vida. Lá, com palavras, depois agressão, agora ameaça de morte. O que Jesus disse? É só ele, viu, gente? Ainda assim, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Aquele que agride, aquele que nos ataca, aquele que no trabalho o superior manda no inferior, aquele que só exige, entende? São doentes do espírito. Não conhecem nada de evolução espiritual. Não, gente, não conhece. Veja hoje, a mocidade de hoje, eu não falei para vocês? Ainda educandário, canto nacional, faz Pai Nosso. Mas por quê? Porque sim, porque nem explico muito, entende? Porque você tem que ir fazendo o quê? Ir reformulando, trabalhando esse espírito. Você não está trabalhando só com um monte de carne sentado na sua frente. Você está trabalhando espírito e evolução, não?
Então, aí, Simão Pedro fala assim, Jesus disse, ainda assim, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Está no Pai Nosso. Todavia, não temamos os maus. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será dele, é a nossa. Se você não conseguiu, eu falo muito como professora porque a gente vive isso, se você não conseguir manter a disciplina na sala de aula, não é porque o aluno é tão indisciplinado, é porque você não tem autoridade moral para falar, agora senta, vamos estudar. Agora você vai me ouvir. Agora nós vamos cantar. Fila para o lanche. Você não tem isso. Você só grita. Não tem jeito, não tem jeito, não. E aí, Jesus continua. Então, a culpa não é só da criança, não é só daquele que quer matar o outro, é também a nossa. Aquele que conduz a claridade deve vencer a treva exterior e não encharcar-se de sombras. Lógico. Sair da convivência de pessoas tóxicas com amor. Segue seu caminho, eu sigo o meu caminho. Não revidar nada que possa magoar o outro, com palavras, com pensamentos, com olhares, não pode. Então, aquele que conduz a claridade deve vencer essa treva exterior e não entrar nas sombras. Porque você vai estar rodeado sempre de positivos e negativos. E aqui vai funcionar. O portador da violência, Simão, comburece-se, se queima nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Então você percebe que Jesus esclarece que o violento, que aquele que agride, que aquele que xinga, que bate a porta, ele é doente. Ele precisa de amor. Amor, só amor. E aí Simão, para variar, continua. Mas apesar disso, mestre, nessa atitude, não estaríamos estimulando o crime geral, aí as brigas particulares, em que os usurpadores perseguem os seus infelizes? Jesus responde, de forma alguma. A violência somente diminui sua força, mas quando abafada nos tecidos da caridade. Aí, isso me encanta. Isso me encanta por quê? Porque está dentro da doutrina. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Vai aqui. Se não tem todo o conhecimento do mundo, vá às obras. E fora da caridade não há salvação. Não tem. Não tem. Não tem condição de você sentar na sua mesa e saber que o outro está passando fome. Não tem condição de saber que uma criança, às vezes, não vai a um desfile porque não tem uma calça comprida. E que você tem que prestar atenção, saber o porquê e arrumar a roupa. E acabou. É isso aí. Dá trabalho? Dá. Mas é esse o nosso comportamento. Sairmos do mesmismo, do comodismo. Não pode, gente. E também não adianta ficarmos fincados nos livros
e não fazemos nada. E a Teresa de Calcutá fala, mais vale as mãos que laboram do que a boca que ora. Ela sabia. Então, é tudo esclarecedor, é tudo lindo. Então, aí Jesus fala, não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Não, não. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítima. Seria a manutenção da criminalidade a pretexto de salvarmos a vida, destruindo o adversário. Vamos arrumar o compromisso. Vocês sabem disso pela lei da reencarnação. E rapidamente, sexta-feira, a gente contou um caso que o próprio Chico relatou. Muito importante para quem não ouviu. Um senhor procurou o Chico Xavier naquelas noites, 2, 3 horas da manhã, com uma criança no colo, ele e a esposa, e a criança tinha 5 anos, cega, muda e surda. Olha bem. E aí, o senhor falou, seu Chico, eu não vim pedir a cura dela. Nós vamos para São Paulo para obtermos um tratamento adequado, não? Quem sabe? Meu filho, vai. Jesus vai te amparar, vai dar certo. Deu passe, oraram. Aí alentou aqueles 2 corações. A criança não ouvia, não falava, não enxergava. Foram embora. Chico ficou condoído. Emmanuel, que coisa. Como é que pode? Meu filho. É aqui essa lição. Meu filho. Há 500 anos, esse homem era um menestrel. Cantava embaixo dos palácios dos feudos. E as moças daquela época maravilhosas, prendadas, ficavam embevecidas com aquela delícia. E num dos casos, uma se apaixonou por esse menestrel, por esse. Mas a família não. Tinha que casar com quem eles quisessem, que tivesse para aumentar o feudo, dinheiro, coisa e tal. E a moça ficou desesperada e conversou com ele. Não tem jeito, o que vamos fazer? Ele disse, é o seguinte, vou mudar de vida, vou viajar, só que eu te peço uma coisa, você não case com ninguém, me espere, eu voltarei. Ela confiou. O tempo passa, Emmanuel narrando para o Chico, e o Chico condoído. Passa, não voltou. Deu um desespero nessa moça, uma instabilidade emocional tão grande, que numa noite sai correndo e se joga num despenhadeiro. Ninguém sabia por quê. Pois está. Então, Chico, ele é o menestrel Chico. Ela é o amor da vida dele. Aquela que tomou essa atitude nefasta, que não pode tirar a vida, e que agora veio com toda essa problemática. E realmente ela é o amor da vida dele. Por isso que aqui fala, na condição, nós não podemos responder agressão verbalmente, no rosto, crime, nem nada. Por quê? Porque nós temos que trabalhar o bem, a caridade. Na condição de agredido e malsinado,
nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Seria a manutenção da criminalidade, destruindo o adversário. E Jesus continua. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas com que nos desferiram, os maus, embora nos justificasse o errôneo proceder, utilizando a excusa de que agredimos para conseguir a manutenção da vida. Bem sei que não é fácil, fala a Amélia. Bem sei que não é fácil, que temos sobrevivido há milênios na jornada ascendente do animal para o homem. Não será vencido de um só golpe no trânsito do homem para a angelitude. Criados simples e ignorantes, estamos caminhando para a plenitude. Todavia, se o aprendiz do Evangelho, que somos todos nós aqui, eu inclusive, todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso, insisto, se somente amamos o que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus, os publicanos? Não. É imprescindível amar, amar, amar até os inimigos. E o mestre silenciou. E a lição ficou para nós de uma beleza extrema. Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento e atirou-se na direção do futuro. Foi um excelente continuador da Boa Nova. Excelente. Hein? E deu a sua vida pelo Evangelho, pelo ensinamento do Cristo. E aí, a Amélia fala, você percebeu? E começou a conscientizar-se das renúncias, dos sacrifícios que o Evangelho pede. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. E à noite, as estrelas voltavam a cantar e Jesus desceu às labutas a fim de selar com exemplo a sublime mensagem de amor aos atormentados e atormentadores do mundo, que somos nós. Aborrecemos os outros e somos aborrecidos. Agora vem a pergunta para encerrar a noite. Será que nós perdoamos realmente os nossos inimigos? E aí, o Emmanuel, em Fonte Viva, dá uma mensagem. Perdoe sim. Usa a bondade e desculpa incessantemente. Põe essa fala na sua cabeça. O filho magoou, perdoa. Ensina-nos a boa nova, o Evangelho, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal, avivando o bem, tem uma coisa boa. Recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes mudanças. É divino. E trata-se de uma lição realmente a mais difícil que eu já vi no Evangelho.
E o texto dela é mesmo, a lição difícil. Vamos orar. Que bênção, Jesus. Amados, Deus de amor e bondade, soberanamente bom e justo, Jesus, o meigo de Nazaré, o mestre, o médico das almas, benfeitores espirituais, amados, espíritos protetores, que nos intuem muitas e muitas vezes de colocações luminíferas e nós, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido, principalmente esta reencarnação, juntos ao Consolador, aos ensinamentos do Consolador. Obrigado também pela família abençoada, o lar, o trabalho, mas obrigado pelo Consolador prometido, que nos dá força, esperança, coragem para continuarmos nas vidas. E nessa hora, com muito amor, eu rogo a Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, que estamos tentando sermos um pouquinho do sal da terra, da luz do mundo. Um pouquinho. Dai-nos a força, a coragem para prosseguirmos. Para prosseguirmos. Abençoai grandemente os familiares de nossos irmãos, o lar, o trabalho, os seus pensamentos. Novas propostas, Jesus. Sempre novas propostas. E assim, oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós esse reino de amor e luz. Seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra, como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. E não nos deixeis cair nas mazelas das paixões materialistas. E livrai-nos do orgulho, da maldade, do egoísmo. Orgulho, egoísmo e vaidade, raiva, ódio. Porque o Senhor pode. Faz isso conosco. Que assim seja. Meus amores, o meu carinho, podemos dizer juntos, por esses ensinamentos, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que tenhamos a excelência da semana bem promissora, bem fortalecedora, com muita alegria, com propostas lindas. Tente a mudança. Eu estou tentando, não vou mentir. Eu estou tentando, já com 85 anos. Faça, para você ser mais feliz, mais feliz. O amor tudo vence. Meu carinho, meu beijo. Fiquem com Deus.